Esse é o nosso último estudo, né, nessa série aqui de Tiago. Terminamos hoje, então, complementando aí os 5 capítulos, né, numa série aí de 11 lições. Né? Nós tivemos 11 estudos aí, acho que dando uma profundidade um pouquinho melhor aí, no que diz respeito ao livro, né? Uma vez que trabalhamos aí versículo por versículo e tirando algumas lições, algumas conclusões. Exortações finais, né? Então, fechando aqui essa carta, Tiago, ele dá, né, uma ênfase um pouquinho melhor agora nesses últimos versículos, através de umas exortações que ele faz a esses irmãos. Então, primeiramente, ele vai falar a respeito dos juramentos, né? E o versículo de número 12 é que vai trazer esse esclarecimento para nós a respeito do ponto de vista de Tiago no que diz respeito a juramentos. Então, apesar de esse versículo aparecer como essencialmente independente e, acima de tudo, introdutório, parece sugerir alguma ligação com o contexto anterior. Tudo aquilo que nós já vimos e Tiago esteve expondo, né, aos irmãos, ele fala até a respeito ali da forma como eles deveriam viver e do proceder, né, da forma como eles deveriam proceder no seu dia a dia. E agora ele trata, né, depois de tratar, aliás, de questões de conflito entre os irmãos, e um querendo defender seu ponto de vista, ele trata um pouquinho a respeito do juramento, né, aquela questão da pessoa dizer, eu juro, né, por isso ele trata para que as pessoas possam compreender um pouquinho melhor. O versículo 12, ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em tentação. Então, olha só, por certo, Tiago, ele não pode estar querendo dizer que jurar é um pecado pior do que outros mencionados na epístola. Como nós já vimos, ele mencionou vários tipos de pecado, como a língua, como a pessoa está alterando, né, a voz com o outro, e tantos outros tipos de pecado. E aí ele começa esse versículo dizendo acima de tudo. Com isso, ele não quer dizer, né, que esse pecado aqui, de jurar, é maior do que outros. No entanto, ele apenas quer dar um destaque, né, muito especial no que diz respeito a tudo isso. O juramento que Tiago proíbe aqui é o ato de invocarmos o nome de Deus ou um substituto dele, né, para garantirmos a veracidade daquilo que dizemos. Por isso que ele coloca, né, que não deve fazer isso. Então, acima de tudo, não faça isso. Vocês têm que ter realmente a palavra. E ele continua. Aparentemente, Jesus foi mais longe ainda ao exigir de seus discípulos que, de modo algum, jurassem. Em Mateus capítulo 5, né, nós vimos ali, quando Jesus fala a respeito dos juramentos, ele diz, vocês ouviram o que foi dito anteriormente, né? Não jureis nem pelo céu nem pela terra, e eu também falo para vocês que vocês não devem jurar de forma alguma. Como nós temos visto até então, que Tiago, ele baseia muito o ensinamento dele naquilo que Jesus também ensinou, e principalmente nós vimos ali muitas coisas daquilo do sermão que Jesus ensinou ali, que ele proferiu no monte, né, que está no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Então ele pega muitos dos conceitos que Jesus tratou ali, e agora ele também deixa, né, ali na mente daqueles irmãos para que eles pudessem observar. Então, Jesus foi até mais longe, né, mais profundo do que o próprio Tiago no que diz respeito a essa questão de jurar. Né? Então, nem pelo céu, nem pela terra, então não jure por nada, já disse o próprio Jesus. Então, nossa veracidade deve ser tão coerente e confiável que não precisamos de nenhum juramento para apoiá-la. Um simples sim ou não deve ser, então, o suficiente, né? Aquela questão da gente ter palavra. E aí, quando você fala, né, e se é um sim ou se é um não, e você para por ali, então isso demonstra muito a respeito do seu caráter, né? Então, você não precisa justificar nada, você não precisa de alguma outra coisa que possa né, dar um suporte àquilo que você está dizendo. Por quê? Porque você é uma pessoa de caráter e que você fala é a verdade, se é sim
é sim, se é não, é não. Se as pessoas, né, precisam realmente acreditar que aquilo que você está dizendo é verídico, elas devem acreditar porque elas te conhecem, elas sabem realmente do seu caráter. Milton, ele diz, né, um comentarista, nossas simples palavras devem ser completamente digna de confiança, como um documento assinado, legalmente correto e completo. Então, a gente vê muitas histórias, né, que antigamente a palavra da pessoa valia. Hoje, né, em dia, nós temos aqui a questão dos cartórios, tudo tem que ser registrado, reconhecido firma, aí sim, aquele documento ele é confiável. Hoje em dia não vale mais a questão da palavra, não, eu dou a minha palavra. Então, na época de Tiago ali também, e antes mesmo dele também, ele já estava em descrédito a questão da palavra das pessoas, né? E os cristãos, eles tinham que compreender isso de forma diferente. Eles não deveriam seguir o mesmo padrão, o mesmo modelo da sociedade. E a sociedade devia olhar para eles com outros olhos, né? De forma que tudo o que eles falassem tinha que ser verdadeiro. E aí Tiago ele traz isso para dentro do próprio contexto da igreja, né? Uns para com os outros tem que falar a verdade. Se é sim, se é não, e não precisa jurar nem por Deus e nem por coisa alguma para poder atestar essa veracidade de tudo aquilo que você está dizendo. E aí ele dá um foco agora, né, a partir do versículo 13 até o 18, a respeito da oração. E ele fala a respeito da cura, né? Foca a oração e a cura nesses momentos agora, né, deixando aqui as suas exortações. Tiago, à semelhança de tantos outros escritores das cartas do Novo Testamento, inclui né, uma homilia com um incentivo à oração. Ou seja, ele traz ali, né, defende algo, ele expõe algo para que as pessoas pudessem, então, estar motivados, né, à prática aqui no caso da oração. O apóstolo Paulo sempre fez isso, né, a respeito de quando ele queria incentivar alguém, ele colocava várias coisas mostrando ali qual eram os benefícios, por que você deveria orar, e em que momentos, né, você deveria orar. Então, Tiago aqui, para incentivar as pessoas a orarem, ele também dá a sua contribuição, mostrando para eles por que e como deveriam orar. Tiago recomenda, né, para que o indivíduo crente, nas diferentes situações que este possa enfrentar, e também para a comunidade. Então, a oração deve ser praticada por quem? Pelo indivíduo, pela pessoa, né, particularmente, mas também pela comunidade. Então, dos versículos 13 ao 14, ele foca muito na questão do indivíduo, por que ele deve praticar, né, a questão da oração, e aí depois, a partir do versículo, até o versículo 16, e principalmente o 16 ali, ele foca ali também na importância da oração. Nesse meio termo, né, do 15 e o 16 ali, ele trata um pouquinho a respeito da cura. E ele incentiva tal oração ao sublinhar os poderosos efeitos de uma oração procedente de um coração justo, tá? Dos versículos 16 ao 18, a gente vai ver, né, ele tratando isso aí e falando ali que a oração do justo é que será respondida, que terá ali o seu efeito. Então, ele recomenda a oração como uma grande fonte de força para a aflição, né, que os leitores estão experimentando. Então, diante de tudo aquilo que eles estavam passando, eles deveriam praticar a oração, porque a oração iria ajudá-los diante de tudo aquilo que eles estavam passando. Vamos só relembrar aqui que a carta foi escrita em um momento em que as pessoas, né, os membros, as pessoas que eram cristãs ali, estavam num processo de diáspora, né? Ou seja, estavam sendo espalhados por toda a Ásia e outros lugares devido à questão da perseguição e até o temor, né, de serem pegos ali, mas eles, de qualquer forma, a perseguição que eles estavam tendo não era só física, mas também existia essa também no que diz respeito à pressão, né, que as pessoas faziam sobre eles por serem cristãos, né, questões emocionais ali. Então,
diante das aflições que eles estavam passando, a oração era algo importante para eles praticarem, e só assim eles conseguiriam aí experimentar um pouquinho mais de contentamento, né, de paz, mesmo diante dessas perseguições. Versículo 13, ele diz para nós: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, olha só, Tiago ele exorta os crentes a orarem em qualquer situação em que se encontre. Então, está entre vós alguém doente ou sofrendo, né? No caso aqui, sofrendo, então faça oração. E é bem interessante, porque eles devem orar se estiverem sofrendo, e esse termo é um termo geral que denota o quê? A experiência de todo tipo de aflição e provação. Então, o sofrimento, ele vem em consequência de aflições e provações que as pessoas passam, né? Se é algum tipo de perseguição física, como falamos agora há pouco, se é uma pressão, né, espiritual, emocional sobre a vida delas, isso traz sofrimento. E esse sofrimento poderia ser aliviado, né, aí para as pessoas a partir do momento em que elas estivessem orando, mesmo diante de todas essas dificuldades ou desse sofrimento que elas estivessem passando. Esta oração não é necessariamente em favor do livramento das provações, mas por força para resistir a elas em fidelidade. Também deve orar quando está alegre. Isso não se refere à circunstância externa, mas à fidelidade e alegria de coração ou a felicidade, né? Mas a felicidade e a alegria de coração que se pode ter tanto nos tempos maus quanto nos tempos bons. Então, muitas vezes, né, pela oração, pelo canto que a gente consegue ter conforto, né, ter consolo. É muito bom, né? Muitas vezes quando a gente está triste, a gente pega uma música e ali, a partir daquela música, a gente começa a sair fora de tudo aquilo que é a pressão do sofrimento e começamos a experimentar um pouquinho de paz, um pouco de consolo. E é por isso que Tiago ele coloca, olha, façam oração em momentos de tristeza, mas também no momento de alegria também. E é interessante porque esse cante, né? Aqui dentro da palavra original no grego que ele traz para nós, é uma palavra por ele empregada que nos lembra da palavra em português salmos. Ou seja, quando a gente fala salmo ou cântico, né, é a mesma coisa, é algo que você vai ou recitar, ou no caso ali mesmo, cantar. E os salmos que nós temos na Bíblia hoje, muitos deles eram cânticos que o povo de Israel cantava. Cânticos que eram cânticos de alegria, de júbilo, mas eram cânticos também de pesar, de sofrimento, de lamentação, mas é preciso cantar. Tá? Então, e esse canto agora de alegria, obviamente, né, ele vai fazer com que a nossa alma se alegre mais ainda diante de tudo aquilo que nós estamos passando. Então, olha que coisa interessante, né? A oração traz o consolo para a nossa vida, e através desse consolo nós experimentamos alegria, e ao experimentar essa alegria nós devemos cantar, orar e cantar. Então, aquele louvor cantado está intimamente relacionado com a oração, e que pode ser considerado uma forma de oração. Tá? Então, como acabei de dizer, como que é interessante a gente observar essa ferramenta, né, que Deus nos dá aí para suportar todas as provações e sair, né, dali com a nossa fé, o nosso espírito fortalecido, por causa da oração e por causa do cântico de oração. O versículo 14, ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Sei que esse versículo, né, ele traz muitas discussões no meio evangélico, e entre os cristãos, entre vários teólogos, e a nossa igreja, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tomou uma posição no que diz respeito a esse versículo. Eu não quero aqui entrar muito nos méritos, né, daí dessas decisões ou dessas posturas. Gostaria apenas de trazer, né, dentro do contexto o que estava acontecendo e o que Tiago tinha em mente quando ele tratou a respeito dessas questões. Então, a terceira circunstância, né, na qual a oração deve aparecer com proeminência é na doença. Entretanto, nesse caso, o crente enfermo não recebe ordens para orar, mas para convocar os presbíteros da igreja para que eles façam oração sobre
eles. Então, vamos lembrar primeiro aqui que a primeira circunstância é se você está, né, passando ali muita tristeza, né? Se você está sendo perseguido. A outra é se você está alegre. Tá? Então, e agora é se você está doente, a oração é fundamental para nesse momento. E aqui ele deixa bem claro, né, como nós vimos aqui, dentro do estudo, é que Tiago mesmo assim, ele fala, né, que nesse momento em especial, é bom alguém de fora vir, né, alguém que tem uma responsabilidade espiritual sobre aquela vida, vir e orar sobre essa pessoa, né? Então, olha só, é provável que a função que conhecemos como a do pastor ou ministro hoje, né, fosse cumprida pelos presbíteros no início da igreja. No início da igreja não existia, né, essa questão de um pastor ordenado, essa coisa toda, não. Depois que os apóstolos saíram e fizeram ali, né, o seu trabalho, eles elegeram como oficiais, né, da igreja ali presbíteros. E tanto é que hoje também a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela denomina, né, os pastores também como presbítero. É um presbítero docente, porque ensina, porque trata mais dessa área, né? Enquanto que os outros são regentes, porque auxiliam e tratam muito da área administrativa também da igreja. Né? Então, eles têm esse peso. E naquela época era como se fosse a mesma coisa, né? Presbíteros, talvez eles nomeassem entre eles ali aqueles que iam ser responsável por essa área de ensino, essa área de se preocupar, né, de responder mais espiritualmente pela vida de outros. Então, o que Tiago ele coloca aqui a respeito dos presbíteros, os presbíteros que ele está falando eram os pastores, aquele que era responsável por todo o rebanho, né, no sentido de ser o líder maior deles. Tá? Então, entendemos a unção com óleo como um ato simbólico. Tá? Então, o que Tiago ele coloca aqui, considerando principalmente o que aconteceu no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento usava muito a questão da unção com óleo, não é porque o óleo é que fazia toda a diferença, mas não, a partir do momento que o óleo, a pessoa era ungida com óleo, era como se ela estivesse, né, declarando, mostrando ali que ela está separada para que Deus possa usá-la ou fazer algo, né, na vida dele. Então, Tiago, ele usa aqui, isso era muito comum na época deles, principalmente os judeus compreendiam isso como algo simbólico para mostrar ali algo interessante. Então, olha só, ao orarem, os presbíteros podiam ungir a pessoa doente a fim de simbolizar que ela estava sendo separada para receber atenção e cuidado especial de Deus. Então, essa é uma posição, né, dentro do contexto que Tiago estava colocando e que ali eles estavam usando o óleo. Então, vamos lembrar aqui, né, tirar a lição aqui, que o óleo ele não tinha uma função especial né, milagrosa de cura. Não, era algo que era simbólico para demonstrar que aquela pessoa estava sendo consagrada, separada ali, né, e para que Deus pudesse estar agindo na vida dela, né, e ela estava pronta ali para poder receber aquilo que eram os cuidados e as bênçãos especiais de Deus. Então, os presbíteros que oram pelo doente podem utilizá-las, mas eles não precisavam necessariamente fazer isso. Tá? Então, foi um costume naquela época, algumas pessoas defendem que é um costume que deve continuar, no entanto, não era uma norma, tanto é que não se vê em todo o Novo Testamento falando a respeito de óleo, a não ser nesse texto, e um outro texto só, né, dentro de um contexto totalmente diferente, a questão do óleo, que era justamente um unguento, né, para poder tratar, né, feridas físicas mesmo. E aqui, nesse caso, dentro da palavra, né, que era original ali no grego, ela é empregada também no que diz respeito a questões físicas, doenças físicas. Então, está doente fisicamente, chama o presbítero, só que aqui esse óleo não é unicamente ali, né, ou para que a pessoa pudesse passar, né, na ferida dessa pessoa, mas está ungindo-a, marcando-a, né? Mostrando ali que ela está separada para Deus agir na sua vida. Tá? Então, lembrando aqui que não era uma norma de Tiago e que os presbíteros podiam fazer ou não. Tá? Então, o que importava ali era realmente a presença, né, desses presbíteros ou desses pastores orando e intercedendo por essa vida. É o versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mais uma vez, né, fala aqui a respeito da oração e fala sobre a questão do enfermo, a salvação do enfermo. Apesar de a unção com óleo atrair bastante atenção, devemos lembrar que a principal preocupação de Tiago aqui é a oração. Tá? Como eu disse, é uma discussão muito grande com relação a óleo, usar óleo e tal, mas Tiago ele não está dando muito foco à questão do óleo. Era uma prática, né? Mas o que ele está dando foco, tanto é que ele repete várias vezes e está tratando desse assunto, é no que diz respeito à oração. Para Tiago, o que torna a oração eficaz não é o fervor ou a frequência, mas a fé. Tá? Então, orar sem cessar é importante, muito importante. Quanto mais nós oramos, mais o nosso coração é quebrantado, mais nós nos abrimos para compreender Deus, para receber dele, né, a oração, a bênção, quer dizer, não, a oração, né, a questão da bênção ali, da ação dele nas nossas vidas, a transformação que precisamos, e mais nós nos ligamos a ele, né, uma intimidade especial. No entanto, não é pelo muito orar que você vai ter poder, que a sua oração, né, vai ser uma oração de poder, mas sim a fé, a forma como você ora. E aqui é interessante que fé refere-se a um compromisso inabalável e sincero com Deus. E aqui a referência é o quê? A fé que os presbíteros têm. Então, e a oração da fé salvará o enfermo. Oração de fé de quem? Dos presbíteros. Né, que estão ali em nome do Senhor e estão ali, né, buscando de fato ali aquilo que é bom, né, para a pessoa, mas buscando acima de tudo aquilo que faz parte da vontade de Deus. E a oração da fé aqui é aquela que bate com os propósitos de Deus. Não que as outras orações, né, não são orações que são de fé, que não têm valor. Tem valor. Mas a oração de fé que ele coloca aqui é aquela que está, né, de acordo com a vontade de Deus. Tiago ele descreve dois resultados da oração da fé. Primeiro, salvação. A palavra salvar é que descreve a restauração da saúde aqui, e é usada frequentemente nos evangelhos. Tá? Então, esse salvar não é salvar a alma da pessoa. Então, essa oração de fé vai trazer, né, ali a ação de Deus sobre essa vida que está enferma, que está com um problema, né, de saúde, está ali, no caso, né, doente. Então, essa oração de fé vai salvar, vai restaurar a saúde dessa pessoa a partir do momento que ela esteja dentro da vontade de Deus. E aí ele fala também a respeito do levantar. Né? A oração da fé, ela salva a pessoa e levanta. Palavra usada para descrever o vigor físico renovado daqueles, né, que foram curados. Então, não só a pessoa fica livre, né, daquele mal, quando Deus quer agir nas suas vidas, como também elas se, né, levantam e saem tendo ali realmente as suas atividades. Quero abrir um parênteses aqui, dizendo que a gente vê muito a questão de Jesus curando. E sempre que Jesus curava, né, muitas vezes ali ele fazia uma oração, ele tinha, né, o seu momento de comunhão com Deus, e algumas vezes ele fez especificamente, né, orando, né, como a gente vê ali, por exemplo, não só as curas, mas a ressurreição de Lázaro, por exemplo, ele orou e agradeceu a Deus porque Deus sempre o ouvia. E a gente vê também na história ali em Atos dos Apóstolos, muitos apóstolos, Pedro, Tiago, Pedro e João, orando, até o próprio Paulo orando, e as pessoas sendo curadas. Existe uma diferença ali muito grande, porque aqueles homens, eles estavam sendo soprados, né, pelo Espírito de Deus a respeito daquilo que eles deveriam fazer. Então, por isso que a maioria, né, vamos colocar assim, ou todas as orações que eles oravam, que eram orações de fé para a cura, realizavam-se. Por quê? Porque Deus colocava no coração deles quais eram. Assim como o próprio Jesus, ele poderia curar um monte de gente, mas Jesus curou só algumas porque tinha um propósito. Deus tinha um propósito de mostrar o poder dele ali e o Filho, né, ali que Jesus era filho dele que tinha esse poder. E os apóstolos faziam isso em nome de Jesus e isso era muito importante. No entanto, hoje, a gente pode sim
fazer a nossa oração, e nós fazemos, né, com toda sinceridade, né, nos comprometendo realmente diante de Deus, dependente dele. No entanto, só a oração que bater com aquilo que é a vontade de Deus será a oração de fé e que vai restabelecer a vida, né, daquelas pessoas por quem nós estamos orando. E aí, é claro que, né, que esse restabelecimento não só vai salvar a pessoa da doença, como também vai trazer, né, o vigor às suas vidas. Então, por isso, o quadro é de presbíteros orando sobre o doente no leito e o Senhor intervindo para levantá-lo dali. Então, por isso que vem a questão do óleo, porque está um momento ali consagrado para que Deus possa agir. Por isso que vem a oração da fé daquele que é o líder, né? E que vai de encontro com a vontade de Deus, e a cura vai acontecer, e algo vai acontecer. Não porque eu estou orando, mas porque Deus está agindo, eu estou sendo apenas um instrumento para que a pessoa possa receber e perceber que Deus está agindo na vida dela. Versículo de número 15, ele diz: e a oração da fé salvará o enfermo, né? E o Senhor levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A introdução de Tiago ao tópico de pecado, nesse ponto, é, sem dúvida, ocasionada pela crença comum de que a doença era causada pelo pecado. Então, havia muito, né, naquela época, como hoje ainda, pessoas ainda creem muito que toda doença é fruto de pecado. Jesus deixou o ensinamento dele mesmo ali, no momento que ele estava curando algumas pessoas, até os discípulos perguntou, né? Porque esse era o entendimento. Mas, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse assim? Né? Então, Jesus mesmo colocou, olha, não é por causa de pecado. Essa doença aí é para poder glorificar a Deus, para que Deus possa ser glorificado. Então, eles tinham muito, né, esse pensamento, corria muito esse pensamento. Então, Tiago, ele traz aqui essa questão, e ao tocar a respeito de pecado, ele esclarece para que as pessoas não viessem continuar, né, com essa crença, com essa forma de pensar. O Novo Testamento mostra com clareza que a doença e a morte podem ser causadas por pecado, e é a esta eventualidade que Tiago se refere nesse ponto. Então, olha só, por mais que nem toda doença é fruto do pecado e nem toda morte, né, é fruto do pecado, mas doenças e pecados podem ser por causa, né, quer dizer, doenças e mortes podem ser por causa de pecado. E nesse caso aqui, Tiago estava referindo a esse ponto mesmo. Tá? De que a pessoa ali, ela realmente estava doente, poderia morrer por causa de pecado. O que estava acontecendo, o que tinha levado ela ao seu leito, né, de enfermidade, eram realmente por causa de pecados. Esta fé, apesar de certamente incluir a ideia de confiança na capacidade que Deus tem de responder, também envolve uma confiança absoluta na perfeição da vontade de Deus. Tá? Então, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, apesar da fé, né, aí daquele que está fazendo, ser importante, mas ela é importante no sentido da pessoa confiar que Deus está no comando e que a perfeita vontade dele vai ser feita, vai se realizar. No versículo 16, a parte A, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí a gente vê aquela mudança, né? Como Tiago, ele trata primeiramente ali da oração individual, agora ele está falando da oração coletiva. Então, a mútua confissão de pecado, que Tiago incentiva como uma prática habitual, é altamente benéfica para a vitalidade espiritual da igreja. Então, por mais ele fala sobre a questão de oração e agora, né, devem fazer isso juntos, e antes mesmo disso é preciso tratar a questão ali que está causando todo aquele problema. E é justamente a confissão de um para com o outro é que vai trazer uma vitalidade aí espiritual para a igreja, de forma que ela não fique doente, mas que ela possa prosseguir da forma correta. Uma vez que o propósito da confissão e oração é a cura física, é melhor entender a confissão como estando a envolver quaisquer pecados que possam colocar obstáculo à cura, e as orações como sendo especificamente um favor da cura das aflições
corporais. Tá? Então, vamos pensar aqui novamente. Tá? Uma vez que ele está tratando de pessoas que estão no seu leito ali e que está com problema físico, esses problemas físicos é culpa, né? Ou é consequência de problemas que estavam acontecendo entre eles, falta de confessar, né? De arrepender, de pedir perdão, né? De liberar ali bênção, né? E perdão para as pessoas. Isso fazia com que as pessoas se tornassem doentes e vinha, obviamente, como um obstáculo à cura através, né, por meio da oração, tá? Então, a oração, ela era muito importante porque trazia cura e tirava realmente as aflições corporais das pessoas, mas ela não poderia ser efetivada, né, ali, concretizada, ali o desejo, se a pessoa não tivesse tomada, ou se elas não tomarem ali uma postura no que diz respeito à raiz do problema. Porque uma coisa é a gente remediar, né, e querer que sare, a outra coisa é resolver de vez, para que a pessoa possa não só ser curada, mas que possa levantar e caminhar bem. Então, é preciso curar lá desde a ferida, e essa ferida foi causada por problemas entre eles, né? Problema de relacionamento que precisa ser resolvido. É digno de nota que, enquanto o versículo 14, os presbíteros devem orar por cura, aqui toda a igreja deve estar envolvida na oração pelo restabelecimento. Se, né, a pessoa está doente, a primeira coisa que ela tem que fazer é chamar, né, o seu líder espiritual. E ele vai orar por ela, né, vai colocar todas as questões, né, vai focar realmente na vida dela, entendendo ali o que ela precisa e colocar nas mãos de Deus. No entanto, agora vem uma segunda onda, né, que é justamente aqueles que estão envolvidos no que diz respeito ao sofrimento daquela pessoa, precisa chegar até ela ali e promover ali, né, o restabelecimento da comunhão, porque a falta de comunhão é quem adoece muitas pessoas e traz realmente aqui no contexto que ele está colocando até doenças físicas de deixá-la realmente de cama e que pode levá-la à morte. Então aqui, se num primeiro momento os pastores, né, os presbíteros têm a incumbência de estar orando, aqui agora toda a comunidade precisa estar orando e precisa também estar se curando através da confissão. O versículo 16, a parte B, ele diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O poder da oração não está limitado a super santos. O justo designa apenas uma pessoa sinceramente comprometida com Deus e que, de coração, busca fazer sua vontade. Já vimos isso lá atrás, né? O santo é toda aquela pessoa que se compromete com Deus sinceramente, tá? De coração, e que procura sempre fazer a vontade de Deus. Então, essas pessoas que estão focadas em Deus, na vontade de Deus, em querer fazer a vontade dele realmente, vai buscar a vontade dele, a oração dela é poderosa. Então, a oração do justo, muito pode essa oração do justo, a súplica do justo nesse contexto aqui. Então, para enfatizar a força da oração, Tiago, o quê? Acrescentou dois qualificadores do verbo poder, né? Então, muito pode, né? Por sua eficácia, a oração do justo. Esse pode, ele tem aí realmente duas qualificações. A primeira é a oração pode em quantidade, muito pode. Tá? Então, tem algum valor? Não, pode muito a questão da oração. Então, na quantidade. E na segunda questão, a oração pode em sua operação, eficácia. Tá? Então, ela é muito eficaz, né? Quando a oração do justo é feita ali, ela tem, né, uma eficácia muito grande, ela é respondida, ela tem um efeito positivo, né, e eficaz na vida daquele que pela qual nós estamos suplicando ou intercedendo. Então, portanto, a oração é muito poderosa em sua operação ou em seu efeito. Aí o versículo 19, ele diz, traz aqui um exemplo, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só, ele traz um exemplo, né? Como exemplo de um homem justo cujas orações tiveram um grande efeito, Tiago menciona quem? Elias. E aqui é muito interessante porque Elias, ele era um personagem, né, muito conhecido dos israelitas. Esse episódio
que a gente percebe, né, lá de que dos grandes feitos dele, como ele era um grande profeta de Deus, como ele desenvolveu o ministério dele, da forma como ele foi para os céus, né, desapareceu na frente de Eliseu ali, através de uma carruagem de fogo que passou e dividiu os dois, e ele subiu num redemoinho. Então, esse episódio e esse personagem ficou muito claro na vida dos israelitas, e eles tinham ele como um homem muito justo, muito santo. Por isso que isso aconteceu na vida deles. E Tiago, ele diz aqui que Elias era um homem semelhante a eles também. Tá? Então, traz esse exemplo aí. Tiago enfatiza o fervor da oração de Elias e deseja que os seus leitores conheçam que esse poder da oração está à disposição de todos que sinceramente seguem o Senhor. Tá? Então, mas Elias era um grande homem, era muito santo. Todos são santos, porque Elias era do mesmo jeito. Qualquer uma pessoa, né, aos olhos de Deus, pode chegar a esse status, né, de ser justo aos olhos de Deus, a partir do momento em que se compromete com Deus, que busca a vontade de Deus e que sinceramente, né, o serve de coração. Então, qualquer pessoa pode chegar a ter esse mesmo compromisso. Então, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou seja, insistentemente, no que diz respeito ali com o fervor, né, com a convicção, com a necessidade que ele sabia que havia ali, né, para a vontade de Deus ser realizada. A seca foi proclamada por Deus através de Elias como meio de punição contra Acabe e Israel por sua idolatria. 1 Reis, capítulo 17 e 18, vai falar sobre esse episódio aí, quando Elias orou, né? Claro que Deus colocou no coração dele e falou, olha, vou trazer uma seca, pode clamar aí essa seca aí que eu vou mandar. E aí sim, ele pôde perceber qual era a vontade de Deus e orar, né, com intensidade, buscando que essa vontade pudesse ser realizada, e Deus realmente usou Elias para que todo mundo soubesse que ele era profeta e que Deus o atendia e que Deus estava fazendo ali algo como punição. E a oração desse justo é que teve grande resultado. Versículo 18 diz, e ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então ele orou, daí 3 anos e 6 meses ele orou novamente. Apesar de o Antigo Testamento não declarar que Elias orou para que ocorresse a seca, 1 Reis capítulo 18, 17 retrata orando pelo fim da seca, e é legítimo a inferência de que ele também orou pelo seu começo, né? Então, Tiago registra aqui para nós, né, que literalmente ele tinha orado pela seca. Lá no texto lá não tem isso, né? Mas é claro que o conhecimento que os judeus tinham a respeito de toda a sua história não era meramente aquela que estava registrada. Existia também, né, a questão oral, que os pais iam passando aos filhos, e aí muitos detalhes que não foram escritos por alguns, os outros sabiam. Então, com certeza, ele tinha ali essa convicção de poder escrever isso, né? Mas o que mostra para nós aqui é que Elias orou tanto para que Deus pudesse trazer a punição, como também Deus pudesse, né, trazer ali a bênção sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida de todos ali também. É possível que Tiago pretenda que sejamos no solo morto de volta à vida, uma analogia da enfermidade do crente que tem sua saúde restaurada. Então, ficou meio complexo aqui, mas a intenção dele é isso, né? Fazer uma analogia daquilo que aconteceu, é que primeiro foi feita uma oração, e aí por causa de quê? Da idolatria, e Deus agiu com uma seca na vida daquela pessoa. Aí depois ele orou de novo e houve restauração nessa terra. Então ele quer fazer essa analogia, que muitas vezes o que acontece conosco, né, ou com as pessoas que fazem as coisas erradas diante do Senhor, é Deus, né, através da oração, que, né, a gente ora realmente para que Deus possa tirar todo o empecilho, tudo aquilo que está atrapalhando, né, o crescimento, a fidelidade, né, a bênção na vida da igreja, e ataca alguém que está realmente com problema. Então a oração foi ouvida, e aí vem um longo período de que Deus está realmente ali castigando nessa pessoa. Mas, em determinado momento, Deus fala, agora ora para que haja restauração na vida dela. Então, esse é o sentido que Tiago ele quis trazer, fazer essa analogia, né, mostrando ali o propósito de Deus
e também a nossa ação, né, dentro da oração ali, de busca de restauração na vida da pessoa. E aí, ele, do versículo 19 e 20, ele faz uma chamada final à ação. Tá? As pessoas precisam agora agir. Ele deu alguns conceitos aqui, ele falou alguma coisa, agora ele chama as pessoas para que possam agir. Então, olha só, Tiago, ele conclui sua carta não com uma saudação e bênção típicas dos encerramentos epistolares, mas com uma chamada à ação. Tá? Então, pela última vez, Tiago se dirige aos seus irmãos. Vamos lembrar aqui que nós estamos muito acostumados, né, a ler muitas cartas de Paulo, e ele sempre tem uma introdução, né, a graça do Senhor seja sobre vocês e tal, e aí no final ele tem ali uma despedida, uma bênção, que a graça do Senhor também esteja sobre vocês, saúda, tal. Então ele faz, era normal, né, o estilo da carta, de uma epístola ser assim. Tiago, ele inicia a sua epístola, mas ele não encerra ela como muitos faziam ali também. Tá? Ele fez de forma diferente, ele fez um desafio, uma chamada à ação dessas pessoas, e é a última vez então que ele dirige a esses irmãos aqui. Ele lhes falou em sua carta acerca de muitos problemas. Falar pecaminoso, desobediência, despreocupação com o outro, mundanismo, brigas, arrogâncias, ou seja, várias coisas ele falou. Ele esteve, não pode fazer isso, por que vocês fazem, tal, foi falando, foi trazendo, né, ao conhecimento daquelas pessoas algumas coisas de forma exortativa. Por que vocês faziam isso? Tal, e foi falando o que estava acontecendo. Então, agora, ele incentiva cada crente a tomar a iniciativa de trazer de volta a comunhão com Deus e com a comunidade, qualquer pessoa que tenha se desviado da verdade, de alguma daquelas formas. Então, ele falou muito, né? E ele estava tratando aqui a respeito da divisão, dos problemas que estavam acontecendo com eles e devido às dificuldades, mas havia não só a perseguição externa como a interna. E essa interna também estava promovendo divisão e muitas pessoas estavam também se ausentando. E aí ele fala, ele diz que eles deveriam se preocupar, né, em trazer essas pessoas para dentro novamente. Versículo 19, versículo 20, ele diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A palavra traduzida por desviar não deve ser limitado a um abandono, né, inadvertido ou inconsciente da verdade. Ela era amplamente empregada para descrever qualquer afastamento do caminho da justiça, fosse espontâneo ou não. Converter pode ser aplicado nesse caso, referir-se, né, a uma volta à fé da qual uma pessoa se desviou. Normalmente a gente está acostumado com a palavra converter a pessoa que está no mundo e agora ela tem, né, uma reviravolta na sua vida e se converte a Cristo. No entanto, essa palavra, né, no original, no grego, ela não tem muito essa conotação que diz respeito à salvação da alma, né, do perdido lá, mas sim salvação no sentido de um retorno da pessoa àquilo que era o seu costume, né, anteriormente. Ela se desviou daquele caminho, né, hoje, por isso que hoje a gente tem muito a questão da expressão, em muitas igrejas, principalmente nas igrejas mais pentecostais, não está desviado. De fato, existem muitas vezes pessoas que estão desviadas e elas precisam ser alcançadas ali, né, para voltar novamente ao caminho, o caminho que Deus já tinha proposto para a vida delas. Então, o crente que alcança êxito em resgatar o pecador de seu caminho errado deve saber o que afinal conseguiu. Aquele que resgata a pessoa, ele tem que ter consciência de que realmente o que foi que ele conseguiu. E aí ele diz, primeiro, a alma dele foi salva da morte. Em Tiago, morte refere-se à punição escatológica, ou seja, aquilo que vai acontecer lá no final. E somente aquele que se desvia corre o risco desse julgamento. Então, no entanto, quando você consegue trazer essa pessoa de volta, você livrou ela dessa punição, né, desse julgamento, na verdade, lá no final. Tá? E aí não quero discutir aqui a questão, mas a pessoa que desviou era crente ou não era, não sei. Sei que ela experimentou o caminho da verdade, só que ela se desviou dele.
Tá? Então, ela fraquejou, aconteceu alguma coisa com ela e ela está desviada. O que tem que fazer? Ir atrás dela e trazê-la de volta para salvar ela do julgamento final. Então, se você trouxer ela de volta, você conseguiu salvar essa pessoa. E cobrir multidão de pecados. Cobrir é o ato de não se levar em conta o desrespeito e as ofensas contra nós, no interesse de preservar a paz. Então, é aquela questão do ressentimento, né, da mágoa, que muitas vezes, fulano foi embora, devia ter ido mesmo, porque ele fez isso comigo. Então, enquanto ele está distante, às vezes o sentimento seu é esse. Ele está pagando por aquilo que ele fez comigo. Tal, ele não merece mesmo. Mas a partir do momento que você se dispõe, ou que essa pessoa é trazida de volta a essa comunhão com Deus, né, então ela realmente, assim, ela recebe ali um perdão tão grande, né, na vida daqueles que ela ofendeu, que aquilo ali é como se fosse perdoar multidões de pecados. Ou seja, a pessoa não vai levar mais em conta, a atitude da igreja tem que ser de abraçar e não de trazer à tona, né, tudo aquilo que tinha acontecido. Ok? Então, vamos lá para a nossa conclusão do livro aí. Tá? Então, olha só. Os leitores de Tiago não devem apenas praticar as palavras que ele escreveu. Eles devem estar profundamente preocupados com que outras pessoas também as praticam. Outra coisa, né, que nós podemos concluir aqui. Participando da convicção, né, de Tiago de que, de fato, existe uma morte eterna, qual o caminho do pecado conduz, devemos estar motivados a lidar com o pecado em nossa vida e na vida de outras pessoas. Tá? Então, olha, a convicção de Tiago era essa, né, de que o pecado ele causa realmente enfermidades, causa a morte e a condenação das pessoas. Então, nós devemos, a partir dessa, né, de pactuar com Tiago nessa visão, nos preocuparmos, né, e andarmos de forma direita no caminho de Deus, confessando, reconhecendo, confessando os nossos pecados e nos preocupando com outras pessoas também para que elas possam reconhecer, confessar os seus pecados e sair desse caminho, porque é um caminho de condenação, de doença, condenação e morte. Quatro questões aqui para a gente refletir e aplicar para a vida. Primeiro, que experiência você já teve nas quais foi resultado de uma vida de oração? Então, às vezes a pessoa ela tem várias experiências para, né, contar, estava passando momentos tão complicados, e aí, né, passou a desenvolver uma vida de oração, e aí foi tendo grandes resultados na vida dela. Então, quais experiências você já teve aí que demonstra aí como o resultado de uma vida de oração? Segundo, de que forma a sua vida de oração precisa melhorar? O que você pode fazer a respeito? Então, a oração ela é fundamental, ela é importante. Nós não temos, muitas vezes, o hábito de orar e não oramos como, né, tanto quanto nós precisamos. Né? Então, a gente viu ali que Tiago, nesse estudo, ele levantou para nós ali 3 questões que nós deveríamos orar. Né? Momentos em que realmente a gente não pode dispensar a oração. Então, e aí? Que áreas dessas você precisa melhorar? Quando está alegre, ou quando está doente, ou quando está preocupado, né, em dificuldades? Então, todos esses momentos são momentos essenciais para a oração. Claro que existem vários outros, mas esse é essencial para o nosso bem-estar também. Você tem um irmão ou irmã na fé com quem compartilha seus problemas e pecados? Tá? Só lembrando aqui, queridos, que quais são os pecados que a gente deve confessar? Não são todos os pecados, porque a gente confessa os nossos pecados, né? É a Deus. Mas é tudo aquilo, né, que está atrapalhando o relacionamento. Tá? Esses pecados a serem confessados são aqueles que estão atrapalhando o relacionamento com o seu pastor, com os seus líderes, com os outros, com os irmãos, tal. Então, com quem você tem? Você tem alguém que possa compartilhar isso, que ele possa estar orando com você? E, em último lugar, que esforços você tem feito para buscar o pecador e ajudá-lo a deixar seus maus caminhos? Tanto aquele que ainda não conhece a Cristo, ainda não se converteu ao seu caminho, como aqueles que já andou com Cristo e agora está, né, em outra, desviado, né, desse caminho. Então, nunca é demais a gente chegar com amor, com fé e procurar saber como que está a pessoa.
quero dizer aqui que não é para você chegar para ele e dizer, você tem que voltar para a igreja. Não, não é voltar para a igreja, é voltar para o caminho de Deus, voltar para Cristo. E aí você tem que ter muita sabedoria para saber como conversar, descobrir o que foi que aconteceu com a pessoa que fez com que ela desviasse desse caminho. Então, é preciso muita, né, habilidade ali e intimidade, né, com a pessoa para poder falar isso com amor. Né? Simplesmente dizendo, você está pecado, você vai para o inferno. Não, calma, a pessoa já sabe, isso está fazendo com que ela se afaste mais ainda, né? Porque ela não consegue perceber que ela vai ter o apoio de alguém lá na igreja, no lugar onde ela está, para poder incentivá-la. Deus abençoe nossas vidas, tá? Que Deus esteja aplicando essas verdades ao nosso coração.